informando, né, que hoje nós vamos dar sequência, então, ao nosso estudo. E aí nós vamos ver lá no livro de Kardec. Opa, aqui. Obras póstumas, onde nós paramos. Sobre o egoísmo e o orgulho. Deixa eu só localizar ele aqui, para a gente poder... Aqui, egoísmo e orgulho. Deixa eu só, então, ver como é que eu faço para compartilhar a nossa telinha. Compartilhar. Aqui. Acho que todo mundo está vendo, né? Deixa eu ver onde nós paramos. Eu acho que foi no azulzinho aqui que nós paramos. Ó. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o tamanho para a gente ter capacidade de ler melhor também. Né? Então, para voltar aqui um pouquinho no nosso contexto, né, nós vimos na semana passada uma afirmativa de Allan Kardec que nós, particularmente, passamos a considerar com muito cuidado, né, com muita profundidade, que é exatamente esse trecho aqui, olha. Toda ideia grande, generosa e emancipadora arruína as pretensões pessoais. Essa afirmativa de Kardec, ela nos possibilita uma série de meditações bastante profundas, né? Com relação a nós mesmos e as nossas ações quando nós estamos com o objetivo de nos tornarmos espiritualmente melhores, né? Então, naturalmente que em nos tornando espíritas e participando do processo geral de conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona, nós começamos de alguma forma, assimilar essa ideia grande, generosa e emancipadora que a doutrina espírita nos traz. Né? Então, isso aconteceu com ele, né, Dalvi? Hein? Isso aconteceu com ele, né? Com Kardec, você fala? Com Kardec, né? Ele fala de cadeira, né? Ele fala não só com um conhecimento de causa muito profundo, né? Como também com um equilíbrio espiritual que supera qualquer pretensão da nossa própria parte, né? Nós vimos, num outro momento, num outro estudo, na semana passada, e o nosso amigo Jotinha participou lá conosco, né? Sobre a escala espírita. E a escala espírita, quando fala dos bons espíritos, né? Aquela segunda classificação, o primeiro são os espíritos imperfeitos, o segundo são os bons espíritos. O auge, vamos falar assim, o cume, a parte mais elevada da classificação dos bons espíritos, Allan Kardec denomina de espíritos superiores. Né? Então, temos lá os espíritos, na primeira etapa, os espíritos de bondade, né? Os espíritos benévolos, depois nós temos os espíritos sábios, depois nós temos os espíritos de sabedoria e, por fim, os espíritos superiores. Quando trata dos espíritos superiores, Allan Kardec, ele mesmo reconhece, né, com o auxílio dos benfeitores espirituais da codificação, ele diz que esses espíritos superiores reúnem em si a bondade
reúnem a sabedoria, reúnem a inteligência em patamares superiores da nossa própria condição enquanto aqui na Terra. E quando eles reencarnam, eles vêm para mostrar para o homem o modelo de perfeição que é possível de atingir enquanto estamos aqui reencarnados na Terra. Fala também que eles têm uma capacidade moral superior. E essa capacidade moral superior dá a eles a inteligência sobre pessoas, acontecimentos e coisas que permite que eles julguem e se conduzam de uma forma totalmente ajustada e equilibrada enquanto estão aqui reencarnados. Essas são palavras minhas, mas quem quiser chegar lá na escala espírita e estudar um pouco vai verificar com muito mais profundidade, né, isso que nós estamos abordando aqui nesse momento. E aí, o que acontece é que Allan Kardec, que nunca falou isso dele mesmo, né, ele é um desses espíritos. Então, quando esses espíritos reencarnam e trazem essas ideias grandes, generosas e emancipadoras, como foi o caso da codificação espírita, eles sabem de antemão que a pretensão pessoal não pode existir. Porque se ela existir, ela exatamente destrói a própria ideia superior em si mesma, né? Muitos outros que Emmanuel, na sua perspicácia, denomina de pretensos superiores, pretensos condutores, pretensos líderes espirituais, esses pretensos, né, são aqueles que se acham, se pretendem afirmar dessa forma, quando eles conseguem fazer algum tipo de divulgação dessas ideias grandes, generosas e emancipadoras, eles mesmos as arruinam por causa das suas pretensões sociais, pessoais. Exemplo típico que vem aqui à nossa mente agora foram exatamente aquilo que se tornou depois o slogan da Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. Não são ideias grandes, generosas e emancipadoras, essas ideias? Entretanto, as pessoas que dela fizeram uso causaram uma guerra sangrenta, instalaram um regime de terror na França, de perseguição, né? Com guilhotinagem de muita gente, um mar de sangue que rodou lá, exatamente por causa das pretensões pessoais que animavam essas criaturas. Então, isso até é um referencial muito importante para todos nós, quando nós começamos, de alguma forma, a assimilar essas ideias e verificar, né, na nossa própria conduta pessoal, no nosso dia a dia, nos menores gestos, nos menores pensamentos, nos menores momentos da nossa existência, o quanto que a nossa pretensão pessoal, o nosso interesse particular, né, os nossos objetivos individuais, como eles são se sobrepõem a essas ideias. E como, infelizmente, né, em função disso, as ideias elas passam a ser simplesmente uma forma de divulgação e não de vivência. Então, por que estamos falando isso, né? Porque exatamente as pretensões pessoais são o motor, são a demonstração clara daquilo que nós começamos a estudar nas 2 semanas anteriores, chamados de egoísmo e de orgulho, né? A pretensão pessoal, ela tem exatamente esse caractere de ser, né, decorrência do egoísmo e do orgulho nossos. Nesse contexto de egoísmo e de orgulho, então aqui Allan Kardec fala, né, exatamente um raciocínio, ele faz aqui um raciocínio que é um raciocínio lógico bastante interessante, né? Se o egoísmo e o orgulho são vícios inerentes à espécie humana,
então é impossível destruir ele. Então, essa aqui é uma afirmativa, né, que alguém poderia dizer, e ele complementa e começa a argumentar. Se fosse assim, a gente poderia desesperar, né, de qualquer progresso moral. Então, esquece de progresso moral, porque isso não vai acontecer. E, infelizmente, né, nessa contextualização aqui, é muito comum, diante, às vezes, dos eventos planetários que acontecem, como agora aconteceu essa invasão a um outro país, né? Quando nós vemos os problemas de desmandos das pessoas que deveriam zelar pelo bem comum, quando nós vemos a quantidade de crimes que acontecem, dá, né, um desânimo, e essa afirmativa aqui às vezes passa pela nossa mente: é impossível mudar tudo isso, né? E aí ele fala, né? Então, ele observa que se a gente for olhar o homem em todas as épocas, nós verificaremos que houve um progresso. Vejamos lá o homem há 3.000 anos atrás, Moisés com o povo judeu no deserto, né? Como que era? Como que somos hoje? Então, teve um progresso. Então, será que existem pessoas que não tenham nenhum egoísmo e nenhum orgulho? Bom, pode ser que não tenha, mas muitas pessoas de índole boa, generosa, né, que têm esses sentimentos de amor ao próximo, de humildade, existem. Ora, se elas existem, o número delas, como o Allan Kardec vai falando aqui, é bem menor do que o dos egoístas. Porque se os bons fossem em maior número do que os egoístas seriam os fora da lei, vamos falar assim, porque a lei seria a lei da bondade. E aí, quando nós paramos aqui na semana passada, vimos Allan Kardec afirmar exatamente isso aqui, né? Há muito mais criaturas dessas, de boa índole, né? Criaturas generosas, do que se pensa. E se elas parecem tão pouco numerosas, é porque o orgulho se põe em evidência, ao passo que a virtude modesta se conserva na obscuridade. E é exatamente assim que funciona, né? Muitas vezes, ao começar a nos atentar para essas realidades, e às vezes nós começamos a buscar estas pessoas, nós nos surpreendemos de encontrá-las nas mais diversas condições e estratos sociais, em condições intelectuais totalmente variadas também. Pessoas boas, né? Vamos falar dessa forma, pessoas de bom coração, pessoas generosas, que não estão ligadas necessariamente a um contexto religioso, né? Elas são naturalmente boas. Elas podem ser naturalmente boas com qualquer cor ideológica, política, com qualquer raça, com qualquer cor, com qualquer situação específica que nós consideramos como diversa das nossas. Essas pessoas existem. E tem em muito maior número do que se pensa. Isso aqui nos faz lembrar uma pergunta e uma resposta do Livro dos Espíritos. Eu não vou lembrar aqui no momento, mas se alguém lembrar, por favor, me auxilie. Onde Allan Kardec ele pergunta aos espíritos se, acredito que seja isso, né? Se o bem vai triunfar aqui na Terra. É algo desse tipo. E os espíritos falam que sim, o bem vai triunfar. O mal triunfa, ele fala, porque os bons são tímidos. É mais ou menos essa a noção que Allan Kardec ele encontra os espíritos nos orientando. E é mais ou menos da seguinte forma. Vamos ver se a palavra tímidos nos leva lá aonde nós queremos. Só para a gente compartilhar a noção. E os espíritos falam, assim que os bons quiserem, prevalecerão. Olha só o que os espíritos falam. Aqui, ó. Pergunta 932. Não sei se vocês estão vendo aí a pergunta 932. Olha só o que Kardec pergunta e o que os espíritos respondem
bem dentro dessa afirmativa que nós estamos vendo ali no livro Obras Póstumas. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Olha a resposta dos espíritos. Por fraqueza destes. Significa por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes, os bons, o quiserem, preponderarão. Percebamos o alcance dessa pergunta e dessa resposta, conforme nos dão os espíritos, comparando com essa afirmativa de Allan Kardec no Obras Póstumas. Lembrando bem que Obras Póstumas, né, é um livro que foi, como o próprio nome diz, compilado e divulgado após a desencarnação de Allan Kardec, de uma série de escritos prévios que ele tinha deixado. Então, quando Allan Kardec escreve isso aqui, naturalmente, essa resposta do Livro dos Espíritos já tinha sido bastante, digamos assim, aprofundada na própria vida de Allan Kardec para ele chegar a falar isso, né? Então, olha só, lá em 1857, né, num mundo ainda, como já foi nos revelado, no início da transição planetária, os espíritos superiores já nos informavam que os bons são fracos. Não é curioso isso? Ah, mas a bondade, Instigador, né? Hein? É estiga, né? Olha só como é que coisa curiosa. Os próprios conceitos morais que nós temos, muitas vezes, eles são conceitos arraigados e, muitas vezes, não correspondem à realidade espiritual. Ser bom, para muitas das situações que nós vivenciamos aqui na Terra, né? Ser a pessoa boa é aquela pessoa boazinha, né? Vamos falar aquele diminutivo chato, né? Boazinha. Aquela pessoa boazinha é aquela pessoa que concorda sempre com todo mundo, não é isso? Que está sempre subserviente aos outros, não é isso? Esse conceito não é o conceito espírita de bondade. Está equivocado. Bondade, hein? Está equivocado, né? Equivocado. Bondade, aqui na doutrina espírita, tem a ver com força moral. Tá vendo? Força moral. Não significa força física, nem significa esperteza, né, nesse sentido desagradável que nós temos aqui no nosso torrão natal, aqui no nosso país. Mas é força moral. A bondade, ela tem que ser de uma tal forma vivenciada de que ela seja também audaciosa e corajosa. Isso requer uma exposição de si mesmo. Isso requer uma afirmativa de atitude que, como vimos agora há pouco aqui no livro no Obras Póstumas, né? Olha bem como as coisas vão se conectando. A ideia grande, generosa e emancipadora arruína as pretensões pessoais. Se eu quero exercitar a bondade verdadeira, eu não posso ser tímido. Eu tenho que, vamos falar de uma forma que a gente entende, né? Marcar posição. Então, marcar posição se estamos diante de uma situação, de um grupo de pessoas, onde nós temos a certeza total do que é correto de se fazer, do que é bom de se fazer, e a maioria não quer, o que nós temos que fazer para ser bons de verdade não é concordar com os outros, é marcar a posição, é ser corajoso. E nesse momento de ser corajoso,
a pretensão pessoal ela entra em jogo. E se, ao tentar ser corajoso no bem, eu me choco com a minha pretensão pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou arruinar a minha pretensão pessoal em função da ideia grande, generosa e emancipadora que eu percebi, ou eu vou timidamente me recolher e deixar que a influência do mal se manifeste e permaneça? Percebam como que a coisa funciona? Quando os bons quiserem, É isso preponderarão. aí, Davi. É uma grande... Desculpa, não estou te ouvindo. Não sei se a grande minha parte das conexão pessoas está que eu ruim. conheço agem dessa forma. Agem dessa forma. Tá ruim, né? Esse... Deixa eu ver. E aí, o Helder, infelizmente eu não estou As conseguindo te ouvir. pessoas, elas estão bem, mas não tem muito família e amigos. Então, vejamos bem, né? Quando nós estamos lidando com esse tipo de aprendizado aqui, como o nosso grupo é um grupo de estudos de autoconhecimento, a questão essencial é: e eu? Percebem? E eu? Quando eu estou diante de uma situação dessas, como eu procedo? Como eu me comporto? O que eu faço? Eu sou bom ou eu sou bonzinho? Porque se eu for bom, eu tenho que ter essa coragem moral de elevar a minha voz, vou falar dessa forma, não para que eu me imponha perante os outros, mas que eu seja coerente e consistente com o que eu estou aprendendo. E um fato fundamental, que tem tudo a ver com essa frase aqui de arruinar as pretensões sociais. Ser corajoso no bem não significa ser ileso no bem. Não significa não sofrer represálias ou não sofrer perdas físicas, financeiras, pessoais. Isso é muito bom que nós tenhamos muito claro em nossas mentes, pessoal. Não há um esforço no bem que deva ser feito que não vá trazer para nós consequências. Se há as consequências desagradáveis com relação às nossas pretensões pessoais, e elas realmente existem, há, todavia, uma recompensa de ordem espiritual extremamente superior a toda essa perda pessoal que acontece. Galgar o patamar de evolução espiritual não é simplesmente através de reunião como essas que nós fazemos. Reuniões de esclarecimento, reuniões de estudo de autoconhecimento, né? É bom que a gente esteja bastante claro com relação a isso. Galgar essas etapas espirituais requer esse esforço de coragem moral, mas tendo claro que as nossas pretensões pessoais vão ficar em segundo plano. Se nós estamos começando a nos esclarecer agora sobre esse assunto, e se nós já conseguimos observar isso nos outros, é importantíssimo que nós passemos a observar isso em nós mesmos, né? E, uma vez observando tudo isso, tentar, de alguma maneira, manter o coração pacificado, manter a mente equilibrada quando essas pretensões pessoais nossas começam a ruir porque estamos nos dedicando a ser bons. O mestre deixou muito claro para todos nós, né,
que a ascensão ela se faz através de esforço muito forte da nossa parte. E ele fala que a gente tem que fazer os nossos resgates, mas que nós temos que ter essa atenção, né? Então, voltando aqui ao nosso contexto, verificaremos, então, como vimos Allan Kardec falando, né? A virtude modesta se conserva na obscuridade. Nós não precisamos de ser virtude modesta para ficar na obscuridade por medo da exposição. Nem podemos querer também, de uma forma pretensiosa da nossa parte, né, impor a quem quer que seja aquele modelo que nós consideramos de virtude adequada, a pretexto de fazer com que as pessoas melhorem. Mais uma vez, voltando nos nossos contextos de autoconhecimento, a única e essencial atividade que cada um de nós pode e é convidado a fazer é trazer para dentro de si esse contexto de autoaplicação. Feito isso, nós iremos avançando aos poucos, né? Então, aí Allan Kardec ainda continua. Se, portanto, o orgulho e o egoísmo se contassem entre as condições necessárias da humanidade, como a da alimentação para o sustento da vida, não haveria exceções. Então, assim, se orgulho e egoísmo fosse necessário como alimento então não haveriam essas exceções dos bons que aparecem de vez em quando por aí. O ponto essencial, pois, é conseguir que a exceção passe a constituir regra. Quer dizer, o bom, o caridoso, né, passe a se constituir regra e não a exceção. Ainda hoje é a exceção, mas estamos mudando isso para que se torne regra. E aí, Kardec continua, né? Para isso, trata-se, antes de tudo, de destruir as causas que produzem e entretêm o mal, que no caso aqui é o egoísmo. Então, a ideia toda é exatamente essa, destruir essas causas. E, mais uma vez, voltando à essência do nosso aprendizado, destruir em nós, no nosso íntimo, essas causas. Não é destruir nos outros, não. Aos outros, fiquem lá com os seus aprendizados. Nós estamos tentando o nosso. Então, sim? Está ouvindo agora? Eu desliguei o computador e voltei para o telefone. Sim, aí que a gente vai vendo família, amigos, né, e a sociedade, em contexto geral, como as pessoas boas, né, que tinham que dar exemplo, elas se omitem de fato e não se posicionarem. E essas pessoas teriam que ser um espelho para outras estar observando, geralmente se posicionando da maneira certa. E isso aí fico inerte, fico como se estivesse em cima do muro. E isso, se eles analisarem, é um baita do egoísmo. Loucura, né? É exatamente isso, Helder. E aí a gente observa, né, que a sabedoria divina, ela é, digamos assim, acima de qualquer inteligência humana nossa, né? E a sabedoria divina, o que ela faz, a lei de Deus? Ela eleva as criaturas, no caso, sim, da evidência social, né? Evidência política, evidência de qualquer forma, ela eleva as criaturas exatamente para que, na oportunidade de serem elevadas, essas criaturas consigam espraiar a virtude, consigam espraiar o bem. Algumas conseguem dentro das suas limitações, outras não. A cada um de nós que não chegamos nessa condição, cabe exatamente essa questão da virtude silenciosa, né? A virtude calma, né? Ou seja, o trabalho íntimo. Essas criaturas que não conseguiram ainda, no auge da sua exposição coletiva, darem esse exemplo, o que a sabedoria divina tem feito sempre, né? Inclusive faz agora. Ao longo do tempo, essas criaturas voltam ao anonimato, até por causa da desencarnação, voltam ao anonimato,
e reencarnam, às vezes, numa condição mais humilde para começar a reaprender. E aqueles que estão em condições mais humildes, conseguem, na condição humilde, dar o exemplo da virtude, a sabedoria divina, às vezes, coloca-os em evidência, e aí é mais uma prova. Porque para nós que estamos distantes, para nós que não temos relevância coletiva, parece muito fácil alguém que esteja nessa relevância dar o bom exemplo. O que a justiça divina e a sabedoria fazem é nos colocar, em algum momento, nessa condição. E aí nós veremos a dificuldade que existe. Percebe? Porque quando estamos entre nós, ou particularmente, não é tão difícil. Mas quando há outras forças em ação, forças de interesses, forças ocultas que agem, às vezes, nos bastidores, que manipulam as ideias e as pessoas e os comportamentos, conseguir se manter numa altitude moral e sacrificar a pretensão pessoal em função dessa elevação moral, isso não é tão simples não, pessoal. É um preço muito alto que a maioria não quer pagar. Isso. E possivelmente, eu diria, nós mesmos, caso estivéssemos nesse lugar, também não quereríamos pagar. Então, quando nós observamos o panorama moral da humanidade, e às vezes, né, nós assim nos ressentimos, não esqueçamos de que esse panorama moral da humanidade é o panorama íntimo de cada um de nós. Então, nós estamos, às vezes, nos ressentindo de nós mesmos, percebe? Então, toda vez que a gente vê uma situação deplorável, o melhor comportamento é aquilo que o Evangelho manda. Faça para os outros o que você queria que fosse feito para você mesmo, né? Naquela circunstância. Você gostaria que alguém te deplorasse também? Não, né? Ninguém gostaria. Então, ora por eles, né? Oremos por eles. Oremos por aqueles que estão nas evidências, por aqueles que às vezes não contribuem como deveriam, por aqueles que falham naquilo que nós achamos que deveria ser o correto. Oremos por eles, porque devemos auxiliá-los no seu fortalecimento para que eles se tornem melhores. E aí nós, aos poucos, vamos nos tornando melhores também. Percebe como a coisa é como existe um coletivo de colaboração moral que depende da particularidade de cada um fazer ou não fazer? Esse é o contexto. E aí a gente vai se afinizando a esse exercício do bem, independentemente de qualquer circunstância que esteja acontecendo, né? A doutrina espírita nos ensina a orar pelo... Você pode fazer dentro do silêncio, você pode fazer dentro do silêncio do seu quarto, né? Exato, exatamente, exatamente. A doutrina espírita nos ensina a orar pelas vítimas, não é? Por aqueles que sofrem. A doutrina espírita nos ensina a orar pelos algozes também, por aqueles que fazem sofrer. Porque nenhum de nós está isento do processo de causar dor a alguém. Nenhum de nós. Mesmo às vezes inadvertidamente, mesmo totalmente inconsciente, muitas vezes a gente causa dores nas pessoas. Então nós também somos algozes. Então o que a doutrina espírita nos convida num grande trabalho de aprimoramento do bem é essa coragem espiritual necessária para que a gente dê esses passos, né? De, apesar de todo o contexto às vezes ser no nosso ponto de vista, né, desagradável, às vezes o contexto ele é muito melhor do que o que nós estamos imaginando. Então, essa necessidade de deslocar o nosso eixo de análise, observar sempre sob um ponto de vista espiritual superior os acontecimentos, as coisas e as pessoas externas ou próximas de nós, isso é um esforço que é uma resultante importante desse aprendizado que estamos fazendo. Então, aqui Allan Kardec está falando exatamente isso, né? A ideia para que o bem prepondere na Terra é destruir as causas que produzem e entretêm o mal, no caso, o egoísmo e o orgulho. Então, ele continua, dessas causas, a principal reside, evidentemente, na ideia falsa que o homem faz da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Então, aqui está, né, a causa, a principal causa
que mantém o egoísmo e o orgulho na nossa sociedade. Essa ideia falsa da nossa natureza, do nosso passado e do nosso futuro. Por não saber de onde vem, o homem se crê mais do que é. E olha, isso aí a gente é bom nisso, em se achar, né? E não sabendo para onde vai, concentra na vida terrena todo o seu pensar. Acha a vida terrena tão agradável quanto possível. Anseia por todas as satisfações, por todos os gozos. Essa a razão por que atropela sem escrúpulo o seu semelhante, se este lhe opõe alguma dificuldade. Então, assim, a noção básica do nosso processo de aprendizado aqui na Terra, a doutrina espírita já nos auxilia demais. Ora, nós conhecemos o nosso passado? Literalmente, não. Mas a doutrina espírita nos mostra claramente que nós estamos num processo de evolução e que, se estamos evoluindo, o nosso passado não é algo muito recomendável. Então, nós sabemos de onde nós viemos. Nós sabemos. Inclusive, no livro chamado Dramas da Obsessão, o Dr. Bezerra de Menezes, na introdução do livro, ele nos adverte, né, de que aquele livro seria algo assim como uma ilustração sobre um processo obsessivo, né, mas que ele fala assim, que tomara que nos auxilie para que nós, ao desencarnar, não retornemos aos locais espirituais de onde viemos. Isso não é assustador, isso é uma realidade. Então, quando nós reencarnamos, estamos aqui vivendo num corpo físico são, em ambientes materiais de uma certa forma tranquilos, né? E convivendo com situações bastante agradáveis, muitas e muitas vezes isso não significa a nossa realidade espiritual profunda. Muito ao contrário. Basta que observemos, em cada um, né, observa a si mesmo, qual é o tamanho dos desafios mentais, emocionais, de equilíbrio, de confiança, de certeza espiritual que traz dentro de si. E aí nós verificaremos que essas incertezas, essas desconfianças, esses rompantes agressivos, essas atitudes mecânicas de desprezo ao outro, elas são indícios do nosso passado espiritual, de ambientes que nós já frequentamos ou que nós mesmos até construímos. Então, quando nós estamos reencarnados, e aqui a doutrina espírita começa a nos clarear bem isso, né? Começamos a saber de onde viemos e saber de onde viemos. E se nós sabemos de onde viemos, nós não nos cremos mais do que nós somos, porque nós sabemos o que nós somos. Basta que nós nos observemos calmamente, equilibradamente e desapaixonadamente. Quando nós começamos a fazer esse processo de nos observar, nós começamos a perceber muito claramente o tamanho dos problemas íntimos que temos que resolver. Então, isso tira de nós, em parte, o orgulho, não é mesmo? E nos torna mais condescendentes com os orgulhos dos outros, porque nós começamos a nos entender. E aí, o que acontece é exatamente isso, né? Não sabendo para onde vai, a pessoa concentra na vida terrena todo o seu pensar, mas nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos. Nós temos uma certeza muito boa de que o futuro que nos aguarda depende do que nós estamos fazendo aqui agora. Então, se nós concentrarmos a vida terrena, todos os nossos objetivos, todos os nossos focos, nós continuaremos depois de desencarnados aonde? Na vida terrena. É simples assim.
os anseios de evolução espiritual, os anseios de convivência com sociedades espirituais equilibradas, justas, mais aperfeiçoadas no plano espiritual, nós só conseguiremos atingi-las se nós começarmos a construir essa justeza, esse aperfeiçoamento moral, essa digamos assim, luz espiritual em nós mesmos, aqui enquanto encarnados. Esse é o contexto. E quando nós começarmos a fazer isso, nós começamos a achar que a vida terrena não é tão agradável assim, né? E que esses gozos materiais não são tão importantes assim. E que nós não precisamos de atropelar ninguém aqui na Terra se nos põe alguma dificuldade. Percebem como o conhecimento espírita vai nos auxiliando, mesmo que devagar, a entender essa mecânica de funcionamento? Então, essa causa dos males da Terra, elas poderão ainda, né, residir em nós por mais tempo, mas com certeza nós já demos alguns passos na direção de superação delas. Pode ser que, por interesses particulares, pessoais, né, nós ainda permanecemos algum tempo, 200 anos, 500 anos, 1000 anos, né? Permanecemos algum tempo ainda vinculados a esses, né, quesitos materiais, mas já estamos acordando, já tem sementes brotando dentro de nós nesse sentido, né? E aí ele fala, né, para superar tudo isso, é preciso que o bem predomine. A igualdade daria a outros direitos que ele só quer para si. Esse é outro fato, né? Nós, quando vemos certas noções de igualdade aparecendo e reagimos negativamente a ela, é porque nós queremos tudo para nós. A fraternidade lhe imporia sacrifícios em detrimento do seu bem-estar, porque a fraternidade pressupõe necessariamente o fato de você se abrir para o outro, né? E aí você tem que sacrificar alguma coisa. A liberdade ele também só quer para si e só dá aos outros quando não fere aos seus próprios interesses. Então ele continua ainda, olha, alimentando todos as mesmas pretensões, tem resultado os perpétuos conflitos que os levam a pagar bem caro os raros gozos que logram obter, que conseguem obter. Então, quando, muitas vezes, né, nós observamos as pessoas tidas como felizes, como realizadas, como plenas aqui no plano material, é de lastimá-las. É de lastimá-las. Não por causa da aparência de felicidade, mas porque nós sabemos a quantidade de energia que eles gastam para se manter naquele tipo de aparência. E que intimamente, muitas vezes, eles são extremamente sofredores em si mesmos. Eles aparentam para que aquilo ali, de alguma forma, redunde sobre eles, né, uma admiração, um respeito, mas isso é à custa de sacrifícios imensos da parte espiritual que eles carregam em si. E aí Allan Kardec continua, agora, vamos falar assim, agora é o convite para todos nós, né? Vamos lá, ó. Identifique-se o homem com a vida futura e completamente mudará a sua maneira de ver, como a do indivíduo que apenas por poucas horas haja de permanecer numa habitação má e que sabe que ao sair terá outra magnífica para o resto dos seus dias. Então, a questão fundamental é exatamente isso: identificar-se o homem com a vida futura. E, aproveitando que nós estamos aqui falando de doutrina espírita, aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, se não me engano, Allan Kardec vai falar sobre
o ponto de vista. Lembram disso? O ponto de vista. Vamos ver onde é que está o ponto de vista aqui, ó. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. O ponto de vista. Aqui, nesse arrazoado que Allan Kardec faz, vamos lá. O ponto de vista. Olha só como as coisas vão se completando, se ajustando e se esclarecendo para nós. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Essa é a noção essencial que Allan Kardec colocou no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e que é exatamente essa parte que ele acabou de falar aqui para nós, sobre a noção de como sair da questão do egoísmo e do orgulho. É identificar-se com a vida futura. E aqui Allan Kardec, claro e evidente, se nós mudarmos o ponto de vista, a vida nossa e a moralidade nossa muda. E Allan Kardec fala bem assim, olha, é um convite para todos nós no combate ao egoísmo e ao orgulho, pessoal. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, indefinida no sentido de infinita, né? Que não tem fim, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. Aqui ele usou a palavra habitação ingrata, habitação má, né? Num país ingrato. As vicissitudes e tribulações desta vida, da vida material, não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, aqui, enquanto encarnado e sujeito a todas essas vicissitudes, sabendo que isso é temporário, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí numa calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Percebe? Então está convidado aí, quem quiser depois, né, vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 5, o ponto de vista, para confirmar essas afirmativas que Allan Kardec está fazendo aqui nesse estudo do egoísmo. E Allan Kardec ainda continua, olha, a importância da vida terrestre, da vida presente, né, a importância tão triste, tão curta, tão efêmera, porque a nossa vida terrestre é exatamente isso, né? Se apaga para aquele que tem essa noção da vida futura ante o esplendor do futuro infinito que se desdobra às vistas. A consequência natural e lógica dessa certeza, a certeza da vida futura, a certeza de um porvir de consequências em relação ao que fazemos agora, a consequência é sacrificar um homem, um presente fugidio a um porvir duradouro, ao passo que antes ele tudo sacrificava ao presente. Percebem? Tomando por objetivo a vida futura, pouco lhe importa estar um pouco mais ou um pouco menos nessa outra, a vida presente. Os interesses mundanos passam a ser o acessório em vez de ser o principal. Ele trabalha no presente com o fito de assegurar a sua posição no futuro, tanto mais quanto sabe em que condições poderá ser feliz. Nós vamos parar por aqui hoje na nossa leitura, porque, pelo que eu percebo, já estamos
meio que em cima da hora. E aí, eu gostaria de ouvi-los um pouquinho, que seja, sobre o que nós lemos aqui hoje, algumas ponderações de vocês. Doutor, a gente vendo aí, aqui a gente constrói a edificação para a gente com dinheiro, nosso tempo em dinheiro. E é temporário, isso acaba, todo mundo sabe disso. Tem tempo pré-estabelecido. Então, a gente vai sair dessa para outra. A gente, com um pouco mais de entendimento, sabe que nós vamos para a pátria certa, né? Normal, que é a área espírita, o campo espiritual. E o que nós precisamos e estamos fazendo para criar qual moradia do outro lado? O que nós estamos construindo para estar, para poder viver, conviver? Porque aqui tem uns que constroem mausoléus, barraquinho, outro obra grande, outro nem nada, outro mendigando. Qual situação nós vamos estar do outro lado? Então, através das nossas ações, nossos posicionamentos, e nós talvez construiremos alguma coisa para o nosso futuro real, né? É isso mesmo. Muito bem, Helder. Quem mais, pessoal? O Helder pegou bem na fita, né? Nós investimos no corpo, esquecendo de investir, fazer a casa espiritual. Né? Totalmente errado a nossa concepção. Mas uma coisa que eu pude entender de tudo que você leu nesse momento de hoje, que eu achei extraordinário, né? Jamais, dentro do que nós lemos hoje, poderia se negar que o Kardec teria como mentir, como montar todo esse texto. Se não fosse uma ajuda do mundo espiritual, o homem por si não conseguia construir todas essas versões para, assim, no final, não deixar dúvida do que está falando. Isso mesmo, é isso mesmo. São informações que ultrapassam o raciocínio intelectual, né? São informações, são conclusões de ordem espiritual, né? E quando isso é falado e isso colocado em prática, vai nos dar a exata dimensão do que isso significa. Hoje nós aqui estamos estudando e estamos tendo algumas pequenas noções. Quando nós começarmos a colocar isso em prática na nossa existência, é que nós começaremos a aprofundar o próprio entendimento de tudo isso que nós acabamos de ler, né? E aí nós veremos realmente o que significa ter como prioridade a vida espiritual e não a vida material. Nós ainda não chegamos nesse ponto, né? E quando nós fazemos tudo isso, é bem evidente, bem claro para todos nós, né, que a doutrina espírita, sendo uma doutrina de equilíbrio e de luz, não nos convida a nos tornarmos, a partir de hoje, mendigos materiais, né, abdicando das conquistas materiais que nós, por misericórdia divina, conseguimos amealhar. Não é isso. Nós devemos e podemos, né, manter todo o aparato material que nós temos, que nós conquistamos. Isso é parte do nosso aprendizado, naturalmente, né? Mas o que a doutrina espírita nos lembra, nos recomenda e nos orienta é: não nos tornemos escravos de todo esse aparato material que nós conseguimos. É bem diferente, né? Ao contrário, nós, como mordomos dos bens materiais, temos que dar conta dos bens materiais, cuidar bem deles, né? Fazer bom uso na direção do semelhante dos bens materiais que nós temos. E não simplesmente abdicar deles, né? Ou renegá-los, ou odiá-los, porque eles são o entrave ao meu progresso espiritual. Nada disso. Todo bem material que nós temos, inclusive o nosso corpo físico, são instrumentos importantíssimos de aperfeiçoamento moral. Todos.
Então, é a doutrina espírita nos convidando a fazer o melhor uso de tudo aquilo que nós temos desapegadamente, desapaixonadamente, para que ele redunde em benefícios para outrem. Lembra lá dos interesses pessoais? Se as ideias que nós temos elas são grandes, esses interesses pessoais nossos vão se tornar arruinados. Arruinados no sentido de diminuídos no valor deles perante a nós mesmos. Percebem? E aí, nós começarmos a fazer a migração mental e de atitude de não viver somente pela matéria, mas começar a viver também pelo espírito. E continuar a vivendo na matéria, com a matéria, mas sem sermos escravos delas. Percebe como a coisa funciona? É nesse contexto. Quando, como nós estamos falando, quando nós começarmos a fazer isso, o nosso entendimento sobre esses textos aí também vai aumentar. Vamos aprofundar muito mais. Mas isso só convivências, né? Somente convivências. E aí talvez nós comecemos a entender, depois de tudo isso, por que Allan Kardec era paupérrimo e por que, sendo paupérrimo, ele conseguiu construir a doutrina espírita inteira? Por que o Chico Xavier era paupérrimo e, sendo paupérrimo, ele conseguiu fazer não só a psicografia de livros, mas como se tornou, isso as pessoas que conviveram com o Chico falam muito isso, como se tornou preponderantemente um ativista social onde quer que ele se encontrava. Ele era paupérrimo, mas era alguém de uma preponderância social, no meio onde ele se encontrava, extremamente irradiador, de visitar favelas diariamente, de doar-se fisicamente ao extremo. Por quê? Porque a ideia grande, a ideia generosa, a ideia libertadora, ele já tinha dentro de si como prática. Então, arruinou as pretensões materiais dele e ele, em nenhum momento, ficou infeliz por causa disso. Conseguiu sobreviver com o mínimo dos mínimos, né? E legou para todos nós isso tudo. Então, tudo isso... Ele era o paupérrimo que todo mundo queria ser, né? É verdade. Então, quando a gente começar a ser, nós vamos entender mais profundamente essa atitude dele, do Divaldo e de tantos outros espíritas e não espíritas, Madre Teresa, Irmã Dulce, né? Para citar alguns mais próximos de nós, que conseguiram fazer com que o domínio espiritual sobrepujasse completamente qualquer tipo de interferência física, material, né? Então, nós estamos a caminho desse entendimento. Quando nós começarmos a fazer, como nós reiteramos algumas vezes e falar mais uma vez, a gente vai entender melhor todos esses significados, né? O convite básico agora para todos nós é o ponto de vista, né? Começar a focar no nosso dia a dia, nas menores coisas, em saber que nós estamos nos construindo espiritualmente e verificar onde que essa construção espiritual ela está pedindo de nós um pouco de abrir mão de nós mesmos para que a gente possa ir adiante, né? Como nós temos visão espiritual, material, e nós somos materialistas demais. Como a gente vê Divaldo, qualquer um desses nossos queridos mestres aí, Allan Kardec, eles, na visão de muita gente, não tinham nada, mas todos nós temos muito mais do que merecemos, e na situação deles também eles tinham. Só que a gente vê a coisa muito materialmente, quando a gente vai para o lado espiritual, a gente não tem nem embasamento, porque a gente vai na condição de pedinte, e a gente tem que ser ofertante, a gente tem que se doar nosso tempo, como eles fizeram, mesmo não parecendo que tinha nada, tinha muito. E nós também temos, nem sabemos que temos. Verdade, verdade. É isso aí, pessoal. Já são 9 e alguma coisa. Vamos encerrar, então, por hoje, né? Eu gostaria de saber quem é que poderia nos conduzir em prece, então. Se ninguém fizer, eu mesmo faço. Vamos lá, então. Senhor Jesus, nós estamos te agradecendo mais uma vez
pela oportunidade do esclarecimento que a doutrina espírita nos traz e pelo convite a todos nós de nos preocuparmos com a nossa melhora espiritual e alterarmos os nossos pontos de vista, colocando na direção desse aprendizado de superação do egoísmo e do nosso próprio orgulho. Obrigado, Senhor Jesus, por tantas bênçãos recebidas. Abençoa-nos agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Então, assim, agradecendo a todos, nós nos